nesta noite vou colocar aqui, eu acredito, né? O tema, Jesus tem a resposta. Amém? Lá em João, capítulo 3, se você puder abrir a sua Bíblia comigo, a partir do versículo 1. Estamos numa sequência de estudos sobre o Evangelho de João. Concluímos o capítulo 1, capítulo 2, e agora vamos, com a graça do Senhor Jesus, começar, na verdade, o capítulo 3 de João. É importante que todos estejam com a Bíblia para podermos ler juntos. Amém? Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Eu vou ler um versículo e peço que você leia outro versículo comigo bem forte. Vamos ler a partir do 1 até o versículo de número 15. Diz o texto: havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Leia bem forte. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto. Mas vocês não querem aceitar nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem, que desceu do céu. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, com graça, com gratidão, com alegria, Pai, nós trazemos agora esse momento especial onde meditamos na Tua palavra, na Tua verdade. Eu peço que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para compreendermos a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que faz a diferença. Nós repreendemos toda ação de Satanás contra a compreensão da Tua verdade e do Teu Evangelho. Eu peço, Pai, que aqui agora homens e mulheres sejam transformados para a glória e honra do Teu santo nome. Eu oro, nós oramos gratos a Ti. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar por um momento. Então, amados, como já compartilhei, o tema é Jesus tem a resposta. Esse texto é demasiadamente conhecido e porque ele traz alguns ensinos muito interessantes acerca do mundo espiritual, acerca da nova vida com Cristo Jesus. E é interessante também porque esse relato que está no Evangelho, segundo João, não se encontra, não há nenhum paralelo em Mateus, ou Marcos, ou Lucas. Como vimos no início do nosso estudo, João ele declara de forma explícita que ele escolheu, ele pensou algumas situações, alguns sinais, alguns milagres para registrar de tal forma que quem lesse, quem ouvisse esse evangelho cresce e tivesse a vida eterna. E hoje nós vemos então essa figura, esse homem chamado Nicodemos. E justamente dentro dessa sequência que eu estava falando agora há pouco, nós percebemos um homem proativo, uma pessoa proativa. Um homem que, ao perceber o que poderia estar acontecendo, mesmo sem entender muito bem,
ele toma uma atitude. Diga comigo, atitude. Ser proativo, meu irmão, minha irmã, é ter atitude. É tomar iniciativa. A religião, de uma forma geral, ela tende a nos deixar apáticos, dependentes de uma liturgia, de uma sequência, de normas, práticas. E muitas vezes isso rouba de nós o que agrada o coração do Senhor. Veremos no tempo oportuno, quando Jesus, por exemplo, diz que Deus, o Pai, ele busca verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito, que o adorem em verdade, ou seja, de uma forma direcionada, de uma forma ativa. O Evangelho de João fala muito do Espírito, do agir do Espírito Santo. E uma pessoa ousada, uma pessoa de atitude, um homem ou uma mulher, não fica parado, não fica acomodado. Movimento é vida. Nicodemos, então, ele sendo um mestre, sendo alguém que ensinava, ele fazia parte de um grupo especial dos fariseus. Sabemos isso porque lá no capítulo 7, quando os líderes estavam discutindo o que fazer acerca de Jesus, Nicodemos, ele aparece e diz: olha, cuidado com o que vocês vão fazer. O julgamento tem que ser correto. Se não há prova contra ele, ele não teve direito de defesa, cuidado com o que vocês vão fazer. Então ele era um homem de conhecimento, um homem de influência. E o próprio Senhor Jesus diz: olha, você é professor, você é mestre em Israel. Então um homem que conhecia, mas o conhecimento que ele tinha era utilizado de forma adequada. Ele não se permitiu ficar inchado do conhecimento, como Paulo escreve. Mas ele buscava compreender as Escrituras. E vendo o que Jesus estava fazendo, vendo os sinais, é o que ele diz a Jesus, ele então vai até o Senhor. E não apenas vai até ele, mas o chama de Rabi. Ou seja, o mesmo título que ele tinha, ele reconhece em Jesus. Porque uma coisa são os discípulos de Jesus, que nós lemos já no capítulo 1, capítulo 2, jovens que seguiam Jesus, já falamos sobre isso. Os apóstolos não eram idosos, barbudos, como a gente vê nos quadros, eram jovens que andavam com Jesus. Uma coisa são esses jovens, na caminhada inicial, chamar Jesus de mestre. Outra coisa era um outro mestre reconhecer Jesus como mestre. E dessa forma ele chega à noite para conversar com o Senhor Jesus. Diz o texto que ele era líder, versículo 1, dos judeus. Versículo 2, uma noite foi visitar Jesus. Então eu quero te dizer, primeiro ponto dessa noite: seja ativo. Procure o Senhor Jesus. Você tem ouvido falar de Jesus? Você tem, quem sabe, visto sinais, ou mesmo experimentado sinais de Jesus, testemunhos? Mas sabe que muitas vezes você vai ter que, à noite, no momento em que todo mundo está descansando, se hoje nós temos uma vida noturna, mesmo em Nova Andradina, uma cidade pequena, dificilmente alguém dorme aqui antes das 7 da noite, né? 8 da noite. Nós temos uma vida noturna, 9, 10 da noite, vamos dormir, a maioria de nós. Naquele contexto, ele deixa então esse período em que todos estão descansando e vai até Jesus conversar com ele. Saia da tua zona de conforto. Amém? Quem está entendendo isso aqui? Nicodemos só ouviu o que ele ouviu de Jesus porque ele foi até Jesus. E diz o texto então que ele diz: Rabi, nós sabemos que o Senhor é o mestre que Deus enviou. Não é o mestre, é um mestre. Até então ele não havia ainda compreendido quem de fato é Jesus. Mas é um mestre que Deus enviou. Pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Então perceba, ele não era um homem que não acreditava em Jesus, estava indo até Jesus para crer. Ele já cria. Só que, como eu disse, vou reforçar algumas vezes aqui nessa fala. É preciso mais. É preciso buscar mais do Senhor. É preciso estar insatisfeito. Porque Deus tem mais para nós. Não ingrato
não murmurador, mas insatisfeito, porque Deus tem mais para nós. Não acomodados, gratos por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Quem é grato pelo que o Senhor tem feito aqui? Amém? Mas deve haver em nós uma insatisfação santa. Desejar mais do Senhor. Esse homem desejou mais. Ele vai até o Senhor e Jesus então responde. Jesus já vai no ponto central, já vai direto. Jesus no versículo 3 respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. No original, amém, amém. Eu digo, eu confirmo, ou seja, era a forma enfática de Jesus se direcionar a ele. Eu afirmo com toda certeza, de forma absoluta, que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus percebeu que para Nicodemos não bastava. Nicodemos já havia entendido que não bastava reconhecer que Jesus era o mestre. Não bastava reconhecer que ele fazia sinais da parte de Deus. Nicodemos buscava algo a mais. E Jesus sabia o que era. Era uma nova vida. Um mestre, um homem que ensinava a palavra, um homem que cria na palavra. E por crer na palavra, ele sabia que Deus tinha mais para ele. Uma nova vida. Jesus vai no ponto de que ninguém pode ver. Ninguém pode perceber. Ninguém pode experimentar o reino de Deus se não nascer novamente. Perceba que o que Jesus ensina é que não basta uma reforma da nossa vida. Não basta uma melhora em nossa vida. Muitas vezes uma boa terapia, muitas vezes um bom tratamento, a família acolhedora, melhora a nossa vida. Nós mudamos. Nós mudamos nossas atitudes, nós melhoramos. Isso é possível. Mas o que Deus tem para nós não é uma melhora. É uma nova vida. Algo de dentro para fora. E Nicodemos, então, interessante a resposta de Nicodemos. Ele diz no versículo 4, como é que um homem velho, adulto, pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Nós podemos entender isso de duas formas. Primeiro, que Nicodemos não entendeu nada. Ou podemos entender que ele já sabia do que Jesus estava falando, mas ele não sabia como proceder. Então, ele perguntou: como, mestre, eu sendo velho, posso nascer novamente? E por que eu penso assim? Porque lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 25, 26, 27, nós temos uma promessa do Senhor. E com certeza, Nicodemos conhecia a palavra. Era mestre, professor. Por isso que Jesus diz: você é professor e não sabe dessas coisas? Há uma promessa, diz lá em Ezequiel, capítulo 36, 25. Deus falando para o povo de Israel: borrifarei água limpa sobre vocês, e os purificarei de todos os seus ídolos, e de todas as coisas nojentas que vocês têm feito. Eu lhes darei um coração novo, e porei em vocês um espírito novo. Olha só. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso, obediente. Porei o meu espírito dentro de vocês, e farei com que obedeçam as minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhes dei. Então essa promessa de um coração novo, uma vida nova, um espírito novo, era conhecida por Nicodemos. Jesus nos traz uma novidade aqui. Ele aprofunda. Como ele ensina, por exemplo, no Sermão do Monte acerca dos mandamentos. Ele aprofunda. Ele traz uma revelação completa. E Nicodemos faz essa pergunta e Jesus, então, divide: olha, o que é natural, o que é espiritual. Se alguém nasce de pais humanos, isso é natural. O que nasce do espírito é espiritual. É necessário compreender isto. Por quê? Porque todos nós temos um nascimento natural aqui. Ou seja, todos nós temos uma história. Temos uma carga familiar, uma carga genética, uma carga cultural. Todos nós temos histórias boas, ruins, excelentes, péssimas.
Todos nós já nascemos aqui, de forma natural. Mas isto não pode nos levar a um relacionamento verdadeiro, profundo para com o Senhor. Isso pode muitas vezes facilitar o processo. Por que muitos filhos de cristãos não se tornam cristãos? Porque o fato de nascer filho de um cristão, nascer no contexto cristão, ou como se diz por aí, nascer dentro da igreja, eu nunca vi nascer dentro da igreja, né? A gente fala isso, né? Deve dar um trabalho grande no culto, imagina, né? A mulher dando a luz ali, o pastor tentando pregar, né? Mas aí a gente fala, né? Ah, eu nasci na igreja. Mas quantos que você conhece que, entre aspas, nasceram na igreja? Possuem uma história, uma carga. E como eu disse, isso muitas vezes facilita o processo. Mas isso não é garantia. Porque o que é nascido de forma natural é natural. E o Senhor tem para nós algo espiritual. E por que ele está falando isso para Nicodemos? Porque veja bem, a ideia de um coração novo, um espírito novo, talvez pegou Nicodemos de surpresa. Por quê? Porque ele já era do povo de Israel. O povo de Israel pregava. Existiam os chamados prosélitos ou convertidos, pessoas que ouviam e se convertiam ao judaísmo. Então, para Nicodemos, foi uma surpresa ouvir que ele, que já era judeu, já era do povo de Israel, já era um seguidor do Senhor, da lei de Moisés, ele também precisava nascer de novo. Ele começa, então, eu acredito e creio, a compreender que toda aquela carga histórica, cultural que ele tinha, apesar de levá-lo até ali, tinha o seu limite. Eu quero falar contigo nessa noite porque a igreja do Senhor tem falhado miseravelmente na transmissão do evangelho para os seus. Se nós puxarmos aqui, dificilmente não vamos encontrar alguém que tem um avô, um tio-avô, tio cristão, pastor, diácono, algum histórico qualquer na igreja. Mas se nós olharmos ao redor, vamos perceber que a família, gerações, uma geração, 2 gerações, 3 gerações depois, já não está mais no caminho do Senhor. E sabe, você mesmo já passou por isso, se encontrou com o Senhor hoje, glória a Deus. Se a igreja do Senhor Jesus tivesse há 2, 3, 4 gerações atrás, conseguido entender e passar do evangelho para a próxima geração, hoje nós poderíamos dizer que o Brasil é do Senhor Jesus. Mas nós falhamos nisso. Mas não podemos mais falhar. Diga para o teu irmão, não podemos mais falhar nisso. Isso é tão sério. E a igreja entra na cultura do mundo. E nós pegamos a cultura. Presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Atenção, por favor. Que a própria igreja acabou em muitas partes do mundo, como na Europa, por exemplo, por não haver uma transmissão de geração a geração. E até mesmo porque os casais, as famílias têm o quê? Um filho. Quando tem 2, já tá bom, para no 2. E não há um trabalho, não há um cuidado, não há um fortalecimento dos laços familiares, uma valorização da família. Mas voltando aqui no ponto, Jesus então diz, olha, não vamos confundir as coisas. Você tem uma história, Nicodemos. Seus pais te levaram ao templo, você foi circuncidado, você tem uma genealogia, mas o que é natural, o que é espiritual, é espiritual. Ele diz aqui no versículo 6. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana, quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. No 5, antes disso, ele diz, ó, ninguém pode entrar. Primeiro ele fala que ninguém pode ver se não nascer de novo. Agora no 5 ele enfatiza, ninguém pode entrar. Versículo 5. No reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Uns entendem que essa água é o nascimento natural. Uma vez que a gente sai da bolsa, né, da materna ali.
E o Espírito é o Espírito Santo de Deus. Outros entendem que a água fala do batismo. Mas o fato é que a ênfase aqui está no nascimento espiritual. Eu quero te dizer, meu irmão, independente da sua história, ser boa, ser ruim, ser excelente, ser péssima, o Senhor tem um novo nascimento para cada um de nós. Amém? Amém? Glória a Deus. Versículo 7, Jesus enfatiza. Por isso não fique admirado porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Como eu disse, para a mentalidade de Nicodemos, de fato, quem não era de Israel precisava nascer de novo, ok. Mas era agora uma novidade para ele. Ele também precisava nascer de novo. Todos nós precisamos nascer novamente em Cristo Jesus. E Jesus continua. Agora ele vai falar dessa dinâmica, desse relacionamento que ocorre através do novo nascimento. Ele vai dizer no versículo 8, o vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz. Mas não se sabe de onde vem, nem para onde vai. Lê comigo essa última frase, por favor. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Vamos lá, vamos entender o que é o novo nascimento. Um homem natural, o ser humano natural, um homem e mulher, é capacitado pelo próprio Senhor que o criou com faculdades mentais. Você é inteligente. Fala para quem está perto de você, você é inteligente. Você tem sua capacidade mental. E Deus nos fez assim. Isso tem um propósito, tem uma finalidade, tem um objetivo. Porém, a nossa capacidade mental, a nossa inteligência natural, não tem como, ela não alcança as coisas espirituais. Nós podemos, com a nossa mente, compreender o Evangelho. Podemos e devemos, com a nossa mente, ler a palavra e compreender o contexto, a história, a mensagem. Mas a mente, ela serve para isso, para compreender, para que algo comece a ser feito em nós. Porém, a fé, a entrega, ela depende da ação do Espírito Santo em nossas vidas. E Jesus está ensinando isto. E quem já nasceu de novo agora começa a viver de forma diferente. Ou seja, não vive mais de acordo, presta atenção, não vive mais de acordo com o seu próprio entendimento, mas guiado pelo Espírito Santo de Deus. Por que muitos começam a caminhada com Cristo e começa bem, mas chega um ponto de ruptura, chega no ponto em que não vai mais. Porque começa a pensar e questionar com base na sua experiência, na sua história. Jesus está dizendo, olha, quem nasceu de novo é guiado pelo Espírito. E quem é guiado pelo Espírito entende o seguinte, o Espírito Santo não é algo que é controlado. O Espírito Santo não vive numa caixinha. Há pessoas que dizem assim, primeiro, pastor, mas eu nunca vi isso. Eu falei, rapaz, eu penso assim, rapaz, a pessoa tem 30, 40 anos, viveu a vida inteira em Nova Andradina, nunca tirou o pé de Nova Andradina. Ele acha que tem tanta experiência de falar assim, eu nunca vi isso. Tem tanta coisa que a gente ainda não viu, não é verdade? Sim ou não? E nem vai ver? Sim ou não? Mas nós baseamos o quê? Baseamos o que ouvimos, a palavra do Senhor, com a nossa experiência. Ah, mas isso é estranho, é diferente para mim. Ué, será que eu tenho toda essa amplitude de conhecimento? Bom, é interessante que lá em Jó, você já leu Jó, você vai saber que acontece toda uma situação em Jó, com a vida de Jó, e ninguém entende, ninguém consegue entender, nem o próprio Jó, o que está acontecendo. Jó era um homem muito sábio, e vem os 3 amigos dele, muito sábios, e começam a questionar Jó acerca do que estava acontecendo, e tal, e falam, e realmente eram homens sábios. Mas ninguém conseguiu entender, e no final, Deus fala, Jó, vem cá, você quer entender o meu propósito? Fala para mim, onde que você estava? Eu não lembro de que você está comigo. Quando eu estendi os céus. Vem cá, presta atenção, Jó.
Onde você estava quando eu coloquei limite no mar, porque ele vai até um ponto e não vai mais? Você estava lá com a trena comigo, me ajudando? E ele começa a descrever várias situações. Ele fala o crocodilo. Quem que cuida do crocodilo? Você vai lá, passa a mão no crocodilo, brinca com ele, leva para tuas meninas brincar? E começa a trazer algumas situações. Onde você estava, Jó? E aí Jó reconhece: Senhor, eu falei do que eu não sabia. Eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. E por que eu falo isso? Porque nós, volto a dizer, ficamos presos em nosso conhecimento, que é extremamente limitado. Jesus diz: Nicodemos, quem é nascido de novo é guiado pelo Espírito. E ele faz uma analogia aqui. O Espírito é como um vento. Quem aqui sabe, se sair ali agora, para que direção o vento vai soprar? E por quanto tempo ele vai soprar? E com qual intensidade ele vai soprar? Viver guiado por Deus é reconhecer que o Senhor é meu pastor. Quem já ouviu essa expressão, o Senhor é meu pastor? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quem já ouviu esse texto? E o que é o pastor? O que o pastor faz? Não o pastor, né, o cargo que a gente, na nossa cultura, né, o cargo de alguém que está à frente de uma obra, do ministério, mas o pastor lá de ovelhas. O que ele faz com a ovelha? Ele guia. Ele orienta. O que Deus deseja para nós é que nós sejamos orientados por Ele. Mas nós queremos o quê? Tomar nossas decisões, presta atenção, tomar nossas decisões, fazer o que nós achamos certo e depois a gente ora: Senhor, abençoa. Sim ou não? A gente começa um trabalho, uma obra, uma atividade, toma a decisão, e aí depois começa a fazer, aí ora: Senhor, abençoa. E muitas vezes, né, a impressão que dá é que Deus olha e fala: peraí, mas quando que eu pedi para você fazer isso aí? Por que você está nessa direção? Já tentou ir contra o vento? Um vento forte, uma caminhada? Vai contra o vento, subir um monte contra o vento. É muito mais difícil, sim ou não? Quantos de nós estão andando contra o vento? Quantos de nós estão andando contra o vento? Não entenderam que o vento, ele sopra onde quer, diga onde quer. Não é onde eu quero. Já tiveram a brilhante ideia de estocar vento, não é verdade? Mas não é assim que funciona. O vento sopra onde ele quer. A oração do Pai Nosso, em outras palavras. Pai Nosso que estás no céu, quem sabe a oração do Pai Nosso aí? Quem que vai jogar bola, antes de jogar bola, faz a oração do Pai Nosso? Não é verdade? Uma das coisas que diz lá é: Senhor, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mateus capítulo 6. Ou seja, é dizer: Senhor, sopra o vento, que eu vou surfar. Para onde o Senhor enviar? Quem está entendendo, diga amém. Isso para Nicodemos, um homem que era formatado. E todos nós temos uma formatação. Todos nós temos uma formatação. Nicodemos era formatado na religião. Uma religião boa. Formatado nas experiências dessa religião. E quando ele ouve isto, ele fica surpreso. E sabe, amados, por que é tão difícil viver na dependência do Senhor? É muito melhor uma religião. Ou um sistema religioso, porque a gente já sabe o que tem que fazer. Tem tal dia que é santo, tem tal coisa que eu posso comer ou não posso comer, tem tal ritual que eu vou fazer ou não vou fazer, tem determinada pessoa que vai orar ou rezar por mim, tá tudo certo. Ou seja, é tudo sob controle. Tá tudo sob controle. Daqui a pouco chega o Natal, a gente faz o Natal, tem a ceia, aquela coisa toda, não é verdade? Aí é virada de ano, aí dali a pouco tem a Páscoa, tá tudo cronometrado. Às vezes perguntam para mim: pastor, quando que é a ceia lá na igreja? É no primeiro domingo ou no último domingo? Eu falei: não sei, meu irmão. Mas como assim, pastor? Eu falei: não, a gente faz ceia. Conforme Deus direciona, a gente faz a ceia ou não. Não tá errado, tá, gente? Quem faz primeiro domingo, segundo domingo, ou último domingo, ou qualquer outro dia, não tá errado.
Que a Bíblia não fala. A Bíblia não fala se é para fazer todo dia, se é para fazer uma vez por mês. A Bíblia não fala isso. Mas nós, às vezes, estamos tão formatados que nós já sabemos, por exemplo, que o primeiro domingo do mês é dia de ceia. Então, automaticamente, o que a gente faz? Vira santo no domingo, né? Primeiro domingo do mês. É assim, vira, né? Às 24 horas ali, de sábado para domingo, muda. Porque hoje é dia de ceia. Isso é religiosidade que mata. Ou a gente sabe que, por exemplo, tem aqui toda terça, toda última terça do mês tem culto de homens, sim ou não? E aí já vai chegando perto do culto de homens e a gente vai ficando mais santão, né? Vai ficando mais... Ou seja, não que não deva existir ordem, um organograma ou algo do tipo, mas isso não pode nos prender, amém, amados? É isso que Jesus está falando. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde vem nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Nicodemos falou, mas Senhor, como pode ser isso? Imagina um homem da religião do livro, um homem que tinha um livro, que hoje nós chamamos de Antigo Testamento, já estava nas mãos dele. Um homem que tem um livro com ordens, ordenanças, mandamentos, estatutos. Como assim? Aí Jesus diz, você é professor, diz no versículo, o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois afirma ao Senhor que isso é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto. Mas vocês não querem aceitar nossa mensagem. Jesus diz para eles, só anunciando o que eu sei, o que eu conheço. Mas vocês não querem aceitar a mensagem. Isso é muito forte o que Deus está falando para Nicodemos e para nós. Quantos querem aceitar a mensagem de Jesus? Ele está falando para um homem ativo, um homem que sai à procura, um homem que encontra Jesus, faz um questionamento sincero para Jesus. Quantos de nós estamos buscando e quando o Senhor dá a direção a gente não aceita? A gente não quer. Jesus fala do que sabe. Fala para o teu irmão assim, Jesus fala do que sabe. Ele diz, nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto. Mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Ele disse, vocês, olha o versículo 12, se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ou seja, se você não crê, Nicodemos, no que acontece aqui nesse mundo, ou seja, o novo nascimento acontece aqui nesse mundo, ninguém vai nascer de novo no céu. É aqui, é agora. Depois que morreu, não tem mais o que fazer. Ou é nascido de novo ou não é. Se você não entende do que acontece aqui no mundo, o arrependimento, a vida nova, a direção do Espírito Santo, como é que você vai entender das coisas realmente profundas do céu? Coisas que, como Paulo, por exemplo, ele foi até o terceiro céu, Paulo escreve, e viu coisas que não tem como descrever. Quantos de nós estão perdendo coisas maravilhosas que o Senhor tem para nós? Porque nós não queremos entender. Estamos estagnados. Por exemplo, vou usar a minha amada do testemunho, que foi lá em Campo Grande, foi ministrada e tal. Às vezes nós temos oportunidade como essa, falamos, não, isso eu já sei. Não, na próxima eu vou. Nós somos tão prepotentes, como o Tiago escreve. Tiago escreve dizendo assim, olha, por que vocês falam que nós vamos para tal e tal cidade amanhã e vamos negociar? Vocês são prepotentes. Vocês sabem se vão estar vivos amanhã? Quem é que sabe se vai estar vivo amanhã? Tiago escreve isso, dizendo, vocês são doidos. Vocês têm que falar o seguinte, se Deus permitir, se o Senhor achar por bem, nós vamos para tal cidade fazer isso ou aquilo. Ou seja, isso é viver conforme a direção
Espírito. Sim ou não? Sim ou não? Mas às vezes a gente fala assim, ah, não, não vou não. Na próxima eu vou. Ou seja, já estamos determinando que vai ter uma próxima oportunidade. Quem falou que vai ter próxima oportunidade? É tão interessante que o livro de Atos registra o seguinte. É uma das passagens que eu acho mais interessante. A Bíblia diz que Paulo era um cara muito organizado, um cara metódico, um homem que é diferenciado. Tanto é que 2/3 do Novo Testamento foi Paulo que escreveu, quem escreveu. E Paulo ele foi levando a igreja, pregando, anunciando em cidades novas, chegou na Europa com a igreja. Em lugares que, alguns lugares ele chegou já haviam crentes, outros lugares ele chegou não havia ninguém que cria. Em alguns lugares que ele chegou haviam pessoas que tinham a noção do evangelho, ele chegava lá e explicava melhor. Mas é interessante que em determinada situação ele fez um plano, diga assim, Paulo fez um plano. Paulo tinha um plano de pregar na Ásia. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Aí ele escreve dizendo o seguinte, que eu tinha planos de pregar na Ásia, mas o Espírito Santo de Deus não deixou eu atravessar e ir lá pregar. Presta atenção. O Espírito Santo não sabe por quê, eu não sei por quê. Paulo não dá nenhum motivo. Mas o fato é que Paulo tinha plano de pregar em determinado lugar. Pregar o evangelho. Paulo não ia lá passear. Paulo não ia lá fazer turismo. Ele ia lá pregar o evangelho. E o Espírito Santo, a Bíblia diz que não permitiu que Paulo fosse. E Paulo não foi. Agora, quem sabe se Paulo fosse um homem endurecido? Ele ia falar, não, isso é o demônio falando. Como que Deus não vai querer que eu pregue o evangelho? Eu vou lá pregar sim. Tá vendo? É para ir mesmo. Olha o diabo querendo me enganar. Mas ninguém sabe os planos de Deus. O Senhor escreve lá em Isaías, os meus planos não são como os seus planos. Meus planos são mais altos do que os seus planos, assim como os céus são mais altos do que a terra. E muitas vezes a gente quer não só entender os planos de Deus de forma completa, mas ainda quer mudar os planos de Deus. Esses dias eu vi uma definição que eu achei muito interessante sobre murmuração. Quem aqui já cometeu o pecado da murmuração? Levanta a mão. Amém. Quem não levantou a mão, eu acho que já pecou, mas tudo bem. Eu vi uma definição muito interessante sobre murmuração. Dizendo assim, quando eu murmuro, é a mesma coisa que eu dizer para Deus, se fosse eu faria melhor. Eu achei fantástico, e é fato. Porque às vezes a gente está na situação, a mesma coisa. A gente fala que crê em Deus, que Deus está cuidando de nós, a gente está num perrengue às vezes. É como se a gente falasse assim, Senhor, se fosse eu no teu lugar, com todo o teu poder, eu faria melhor. Não está entendendo o vento soprar. E às vezes está naquela situação por decisão própria. Porque fez o que não era para fazer. Fez do jeito que não deveria ser feito. Jesus disse, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Sabe, amados, que o desejo do Senhor para nós é que haja uma identificação com Ele. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja e nós somos o corpo de Cristo. Há uma identificação. Ser chamado cristão é ser chamado seguidor de Cristo. Ele cura, ele transforma, por estarmos unidos ao cabeça que é Jesus. Jesus ensina para Nicodemos, aqui no versículo 14 e 15. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze, dependendo da versão que você está lendo aí, a serpente de bronze, numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos que creem nele tenham a vida eterna. Aqui Jesus pega um texto bíblico para ensinar Nicodemos. Esse texto que ele refere, ele fala assim como Moisés no deserto. Esse texto está lá em Números, capítulo 21. É que naquele contexto ainda não havia essa divisão de capítulo, versículo, né? Como tem hoje. Então, se alguém quisesse se referir a uma passagem bíblica, fazer desse jeito. Lembra da passagem lá de Moisés, quando o povo pecou?
e as serpentes vieram e morderam o povo. E quem conhecia a Bíblia, então, opa, eu sei que passagem que é. Ou como Jesus fala em outra oportunidade, no trecho acerca da sarça ardente, quando Moisés teve um encontro com Deus. A pessoa, opa, já sei onde está. Mas a gente, em vez de evoluir, a gente vai regredindo, né? Dizem que nós estamos evoluindo, não sei. Né? Estava comentando com alguém esses dias, como que a nossa capacidade ela vai sendo anulada. Hoje eu sei, o único número de telefone que eu sei de cabeça é o meu e da minha esposa. Muitos não sabem o próprio número de telefone do celular. Quando a gente usava o orelhão, eu sabia o telefone da minha casa, ou da escola, ou da igreja, 2, 3 amigos, do tio, da avó, do primo. Quem que era assim? E a gente acha que tá ficando mais inteligente, né? Tá ficando mais sonâmbulo na frente do celular, isso sim. Naquela época, assim, não tinha capítulo e versículo. Hoje a gente abre, né? Até página tem, né? Você tá com a Bíblia igual a página tal. Naquela época, não, a gente tem que saber. Mas, enfim. E ele se refere, então, a essa passagem que está lá em Números 21, para você entender o que Jesus está falando para Nicodemos. Nicodemos, olha, da mesma forma que Moisés, obedecendo a Deus, ele levantou, colocou uma serpente, uma cobra de bronze na estaca. Para você entender o que aconteceu, lá em Números conta o seguinte: o povo estava andando pelo deserto para chegar na terra prometida, e como nós, seres humanos, somos murmurentos, aquele povo começou a murmurar, reclamar de Deus, que Deus tinha errado em tirá-los do Egito, que Deus tinha feito errado, que era melhor ficar no Egito, ser escravo. Depois você anota, aí você procura lá, Números 21. E a Bíblia diz que Deus, então, como castigo, envia serpentes. Serpentes abrasadoras. E essas serpentes começam a morder o povo, e muitos morreram. E o povo, então, clama a Moisés: Moisés, ajuda a gente, tem misericórdia. E Moisés ora a Deus. Deus diz para Moisés: olha, faça o seguinte, então. Você vai fazer uma serpente, uma cobra de bronze, do mesmo jeito que essas cobras têm mordido eles. Você vai pôr numa estaca bem alta. E quem olhar será curado. E assim Moisés fez. Mas o que tem a ver com o que Jesus está falando para Nicodemos? Primeiro, Nova Andradina. Então estaca lá no meio. E você, para ser curado, você tem que ir lá olhar a estaca. Porque às vezes a gente imagina, né? Lê a Bíblia e não presta atenção no que está sendo dito. Só que o acampamento de Israel era muito maior que Nova Andradina. E as pessoas tinham então sair de onde estavam e lá onde estava a estaca e olhar para aquela estaca. E o que elas viam quando olhavam para a estaca? Uma cobra de bronze. A mesma cobra de bronze que tinha mordido o filho dela. Ou tinha mordido ela, ou tinha mordido o pai ou a mãe. A mesma. Agora de bronze, ele tem que olhar para ela. Acontece aqui uma identificação. E quem olha para aquela cobra da forma certa vai entender o quê? A cobra mordeu meu filho, mordeu meu pai, minha mãe, matou vários de nós porque nós murmuramos. Nós pecamos. Quando Jesus, o Filho do Homem, olha o que ele está falando aqui. Versículo 14, assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos que crerem nele tenham a vida eterna. É necessário uma identificação. Do mesmo jeito que Jesus foi crucificado, aquela serpente preconizava isso. Quando alguém realmente entende o que é Jesus crucificado, ele olha para Jesus e sabe: Jesus está crucificado porque eu pequei. Se eu estou aqui hoje buscando a Cristo é porque eu pequei. Se o mal me alcançou é porque eu pequei. E eu preciso de Jesus. E sobre Jesus estão todos os pecados da humanidade quando ele está na cruz, a Bíblia diz. Quando há esse entendimento, essa identificação, eu sou curado. Quando eu não vejo Jesus dessa forma, eu vejo Jesus apenas como mais uma solução, mais um caminho, mais uma possibilidade, mais uma religião,
Nada acontece. Mas eu quando entendo que o meu pecado me assola, me mata, me destrói, e apenas se eu for até Ele, e reconhecer que os meus pecados o levaram até lá, somente assim eu serei salvo. Somente assim eu terei vida eterna. É isso que Jesus está ensinando a Nicodemos. É lógico que muitos não entendem. A Bíblia diz que, sabe essa serpente de bronze que Moisés fez? Séculos depois, a Bíblia diz lá em Reis, que o povo adorava a serpente. Muitos não entendem. Porque o que é mais fácil? Servir Jesus ou adorar uma serpente? Adorar uma serpente. Parece loucura, mas é o mais fácil. É o mais cômodo. Quando eu coloco a imagem de Cristo, seja ela qual for, eu moldo ele a minha imagem e a minha semelhança. E não o contrário. Eu não permito que Deus me faça a imagem e semelhança dele. Eu faço Jesus a minha imagem e a minha semelhança. Por que a Bíblia não descreve como Jesus era fisicamente? Se era baixo, se era alto, se era magro, se era gordo, se era fraco. Lógico que pelo estilo de vida dele, e pela o contexto que ele vivia, é possível ter uma noção. Mas a Bíblia não se apega nisso. Por quê? Porque Deus conhece a nossa tendência a fazer as coisas do nosso jeito. E mesmo Deus a gente quer fazer do nosso jeito. Mesmo o agir de Deus a gente quer que seja do nosso jeito. E se não for do nosso jeito, nós emburramos, rejeitamos, não aceitamos. Entenda, meus irmãos, que se nós não permitirmos que o vento sopre de um lado para o outro, nos guiando, nós vamos continuar guiando a nossa vida. É interessante que tem um salmo, diz o seguinte: não seja, eu não lembro agora o salmo que é, se alguém lembrar aí, não seja como o cavalo ou a mula. Olha que salmo bonito, né? Bom para ler na mesa antes de almoçar no Natal, né? Às vezes o pessoal tem, vou ler um salmo, né? Mas nunca lê esse, né? O salmo diz assim: não seja como o cavalo ou a mula, que precisa de cabresto para ser guiado. Pelo contrário, Deus não quer isso para nossas vidas. Deus quer nos guiar, nos orientar pelo Espírito Santo dele. O caminho dele é suave, o caminho dele é leve. É difícil quando nós comparamos com as tentações que aparecem. Depende. Se nós nos iludirmos com as tentações, parece que é difícil, mas não é. Porque quem tem lá fora, quem está lá fora seguindo as tentações, vivendo como quer, também fala que é difícil. Mas em Cristo Jesus nós temos vida. Quem está entendendo aí? E aí nós temos o resumo da Bíblia, né? João 3,16, na sequência. Talvez você já ouviu esse texto. Olha que lindo esse texto. Olha comigo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Pois Deus mandou o seu filho para salvar o mundo, não para julgá-lo. Presta atenção nisso. Aqui nós já fazemos uma divisão. Aqui, muitos entendem que já não é Jesus falando a Nicodemos. Aqui já é o evangelista descrevendo. Mas você já ouviu esse texto. Mas até nisso nós distorcemos. Muitos dizem assim: Jesus não veio para julgar, veio para salvar. Sim ou não? Mas como é que se interpreta isso? Eu posso viver a vida do jeito que eu quero. Você não pode me julgar porque nem Jesus veio me julgar. Assim que as pessoas interpretam. Jesus veio salvar, não veio julgar. Então que história é essa de ficar apontando o dedo? Jesus é amor. Deus é amor. Que história é essa de julgar? Jesus veio salvar, não veio julgar. Quem já viu algo parecido com isso? Mas vamos ler o texto. Olha o que o texto diz. Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho para que todo que nele crê não morra. Ou seja, se não crer nele, vai acontecer o quê? Se não crer nele, vai acontecer o quê? Vai morrer. É o texto diz, sim ou não? Mas tem a vida eterna. 17. Pois Deus não mandou o seu filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Ó, lindo.
Vamos ver a sequência. 18. Aquele que crê no Filho não é julgado. Amém? Quem crê no Filho aqui? Entrega a sua vida ao Senhor Jesus, meu irmão, para não ser julgado. Porque nenhum de nós passa pelo crivo de Deus. Nenhum de nós vai passar pelo crivo de Deus. Talvez você consiga passar pelo crivo dos homens. Vocês estavam conversando com alguém sobre isso. Que o crivo do homem, muitas vezes é alto. Não matar, não roubar, não adulterar, ser um bom pai de família, ser um bom profissional. Às vezes você até consegue passar pelo crivo do homem. Mas pelo crivo de Deus ninguém passa. Porque Jesus fala que até as palavras tolas que nós já dissemos, nós vamos prestar conta de cada uma delas. Então não queira ser julgado. E para não ser julgado, o texto diz: aquele que crê no Filho não é julgado. Agora entenda, olha o que diz a continuação. Mas quem não crê, leia comigo bem forte, mas quem não crê já está, porque não crê no Filho único de Deus. Por que Jesus não veio julgar? Olha só, porque já está todo mundo julgado, meus irmãos. Já está todo mundo julgado, é o que a Bíblia ensina. João capítulo 1, 12, que falamos tempos atrás. Quem crê em Jesus recebe o poder de ser feito filho de Deus. Quem não crê, não é filho de Deus. Quem crê em Cristo Jesus, João 1, 12, recebe o poder de ser feito filho de Deus. Por isso que, no 3,16 diz assim: Deus amou tanto que deu o único filho. Quantos filhos Deus tinha? Então que história é essa que todo mundo era filho e sempre foi filho de Deus? A Bíblia diz que através de Cristo, o único filho, porque ele é Deus, como Pai. Ele é um com o Pai. Através dele eu me torno filho por adoção, que Paulo escreve lá em Gálatas capítulo 4, Romanos capítulo 4. Por adoção, por graça e misericórdia do Senhor. Então quando diz assim, Jesus não veio julgar, veio amar, veio salvar, é verdade. Mas porque você já está julgado, meu irmão. Todos nós já estamos julgados. Eu preciso de Jesus para não ser julgado, amém? É o que o texto diz. Então até as escrituras são distorcidas para a conveniência daqueles que dizem que creem. Porque distorce por duas situações. Ou porque não conhece a Bíblia, ou porque é maldoso. Então nunca mais caia nessa. Porque Jesus veio salvar e não veio julgar. Peraí, é verdade. Mas você sabe por que Jesus não veio julgar? Porque já estamos julgados sem Cristo Jesus. O veredito já foi dado. O que Paulo escreve. O salário do pecado é a morte. E quem que nunca pecou aqui? Quem de nós nunca pecou? E o salário do pecado é a morte, ou seja, o juízo. O julgamento já aconteceu. Quando eu cometi meu primeiro pecado, o julgamento já aconteceu. Agora eu preciso da graça, da misericórdia desse Jesus maravilhoso que veio ao mundo, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Amém? E assim eu não serei julgado por ele, diz o texto. Mas o evangelista aqui continua. O tema da mensagem é Jesus tem a... Quando Nicodemos foi até Jesus, ele buscava uma resposta. Mas sabe, amados, para quem Deus traz uma resposta? Para quem busca uma resposta. Quem já tem resposta, quantos que acham que já tem a resposta? Já sei, já conheço, já vi isso aí. Bom, se você já tem a resposta, Jesus não tem nenhuma resposta para você. Você já tem. Igual quando questionaram Jesus, Senhor veio curar os cegos, e Jesus fala, olha, eu venho aqui justamente para os doentes, né? Se vocês estão são, tranquilo. O médico é para os doentes. Vocês estão são, então. Jesus tem a resposta, teve a resposta para Nicodemos, tem a resposta para o mundo, que é crer em Jesus, para não permanecer no julgamento. Não é para não ser julgado, é para não permanecer no julgamento, porque o julgamento já existe.
Essa é a diferença. Meu irmão, para a gente encerrar, é mais ou menos essa a ideia. Nós temos a seguinte forma de pensar muitas vezes, talvez seja a tua forma de pensar também. A pessoa nasce boa, aí ela cresce. Ela está bem com Deus, porque ela nasceu, está tudo limpo, zerou, resetou, nasceu, é novo. Aí está vivendo com Deus. E ela é salva. Aí assim, para que ela um dia, quem sabe, talvez, assim, se uma tragédia acontecer dela perder a salvação, ela tem que ser muito má, muito ruim, muito desgraçada. Aí quem sabe ela vai para o inferno. Quem sabe, né? Porque Deus é pai, né? Aquela ideia, né? Deus é pai, Deus vai dar um jeito na situação. Isso, na verdade, é uma falácia. É resultado da nossa justiça própria, porque ninguém que não é convencido pelo Espírito Santo ou tomado pela culpa acha que está errado em alguma coisa. Você pode ir na prisão, na penitenciária, e conversa com o estuprador, com o sequestrador, com o traficante. Ele vai contar a história dele e se você bobear, você chora com ele. Ele está certo, o resto está errado. Que dirá o pai de família, que dirá o honesto, que dirá a pessoa que, como eu disse, passa pelo crivo do homem. Duas coisas nos levam a nos arrepender dos pecados. Primeiro, uma é o Espírito Santo, que me convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso gera vida. Amém? A outra coisa que leva alguém a reconhecer o erro é a culpa. E a culpa mata. A culpa mata. Judas se matou tomado de culpa, não de arrependimento. São coisas diferentes. O remorso, a culpa, é não recorrer ao perdão de Deus. É saber que errou, mas é não recorrer a Deus. Então, quando a pessoa reconhece de fato que ela está errada, ou ela está arrependida porque o Espírito Santo tocou no coração dela, ou ela está com culpa. E quem já carregou culpa ou carrega culpa sabe o peso que é. Mata, destrói. E Deus não nos fez para carregar culpa. Deus enviou seu Filho para que ele levasse a culpa em nosso lugar. Amém? Amém? Porque o juízo já aconteceu. Voltando lá. Então a gente pensa isso. Não. E como aí vai chegando a nossa vida, a gente faz um cálculo, né, moral. Como eu nunca matei, nunca roubei, tarará, tarará, eu mereço ir para o céu. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz o seguinte: que todo homem já tem sobre si, toda pessoa já tem sobre si o julgamento. Muito embora das crianças é o reino dos céus, porque elas não têm o discernimento ainda. Mas uma vez que tem o discernimento, o juízo já está. No primeiro pecado cometido, o juízo já existe. Então, sim, Jesus veio para salvar e não para julgar. Amém? Mas não é porque as pessoas podem viver como querem, com essa desculpa. É porque não entenderam o evangelho. É só seguir a sequência. 2 versículos depois vai explicar. Porque o mundo já está julgado. Quem não crê nele já está julgado. E para terminar aqui o nosso texto, ele conclui trazendo o modus operandi. Versículo 19. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, que fazem o que é mal, ou o que é podre, o que é sujo, é o que a palavra que quer dizer. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Lê comigo 21, por favor. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Novamente, proatividade. Procuram a luz. Deus enviou a luz, Deus já fez a parte dele. Deus já enviou a luz ao mundo. Agora nós que desejamos, precisamos nos posicionar e procurar cada vez mais a luz. Porque a luz do Senhor é infinita. E sempre há mais luz para nos iluminar e mostrar os nossos erros. Nós estamos aqui num ambiente iluminado, mas é uma iluminação mais leve. Certo? Coisa
aí de ambiente, arquiteto fez para nós, fica um ambiente agradável. Mas se nós colocarmos mais luz aqui, nós vamos começar a perceber algumas imperfeições. E quanto mais luz nós colocarmos, mais perceptível vai ficar o erro, o defeito. Assim é na nossa vida. Eu preciso procurar mais da luz de Cristo. Amém? Quem é que precisa procurar mais da luz de Cristo? Mais, amados. Mais. Porque a luz do Senhor, Deus é luz. A Bíblia diz, Deus é luz. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Isso não acaba aqui. Isso não termina agora. Como Nicodemos, procure a luz. Não faça como a maioria faz. A Bíblia diz aqui. Deus mandou a luz, mas as pessoas preferem as trevas. Para que ninguém veja, ninguém perceba o que está sendo feito. E às vezes a palavra trevas soa feio, né? Mas nós seres humanos conseguimos sofisticar e mudar para outros nomes. Então procura a sua própria forma de pensar, sua filosofia, sua religião. Alguma forma de que ninguém veja o que eu faço, o que eu penso. Ou eu me cerco de pessoas que fazem como eu. Porque daí, ao me verem fazer, não vão me criticar, não vão me corrigir, porque nós fazemos da mesma forma. E está tudo certo. Se você entendeu essa mensagem, eu quero te convidar a orar comigo, se você pode fazê-lo.